Me fala um pouquinho Você andou... Eu quero entender tua leitura aí dos ministérios, né? Eu gosto muito das sabatinas que vocês têm com os ministros e... Vamos começar pelo Luiz Marinho, talvez, nessa parte de trabalho. A gente viu uma redução aí do desemprego no Brasil, pelo menos esse ano. Já estamos em 7,5%, né? 7,7%. Tá chegando num patamar que imagino bom, mas você falou que a perspectiva para o próximo ano não é tão boa. Talvez volte a aumentar o desemprego. Qual que é a tua leitura? O que você acha que, pelo menos, esse ministério está falando? E depois a gente passa por alguns outros. Não, isso é verdade. Agora, a gente teve, primeiro, uma vantagem muito grande da política do Banco Central segurar a inflação, né? E uma inflação baixa ajuda na criação de emprego e ajuda no incentivo ao consumo. E num país baseado no consumo interno, como é o Brasil, isso catapulta bastante a economia. Num país baseado também em exportação de commodities, a gente bateu o recorde de produção, né? Isso evidentemente não é por causa do governo. A gente bateu os Estados Unidos na produção. E teve uma questão também de um erro de cálculo dos produtores que acabou beneficiando a economia do Brasil nesse ano, que foi que eles esperavam que a soja fosse voltar para um patamar ali que não voltou, né? E nisso os silos estavam absolutamente lotados, veio a colheita de milho, não tinha onde colocar, não dava tempo de exportar. O que eles fizeram? Venderam tudo para o mercado interno. Isso também baixou a inflação e ajudou a segurar o preço da proteína, né? Então, esse ponto também ajudou bastante a economia nesse ano para segurar as pontas, porque os exportadores erraram na mão de segurar a produção do silo que eles deveriam ter exportado antes. E isso ajudou a segurar os preços da comida, principalmente, segurou o preço da proteína também, e isso também incentiva o mercado consumidor interno e ajuda a gerar emprego, principalmente na economia baseada em serviço, baseada no trabalho humano, como é a nossa. E agora, como eu te coloquei, a perspectiva para o ano que vem é péssima, né? E o ministro do Trabalho, assim, não tem mérito, assim, se tem uma pessoa que não tem mérito nenhum em relação a indicador econômico, é o ministro do Trabalho, assim, pelo amor de Deus. Primeiro que ele não é uma pessoa que tem qualificação técnica para ocupar o cargo que ocupa, né? Ele é um prefeito fracassado de São Bernardo, que perdeu a eleição de maneira humilhante, com a pior votação da história da cidade, e que foi alocado ali pelo PT, porque é um quadro histórico do partido, né? Então ele foi encostado, um sujeito que foi encostado porque o partido respeita ele, porque ele está lá há muito tempo. Agora, Dilma no BRICS. Agora, um cara que diz, como a Dilma nos BRICS, exatamente. Agora, um cara que diz que se a Uber sair do Brasil é só problema da Uber e que os Correios vão fazer um aplicativo para substituir, você tá de sacanagem, né? Aí realmente um cara que fala que a iniciativa privada tem muita ganância por lucro e que ele mesmo ganha 77 mil de salário do mais pobre ilegalmente, acumulando o salário de conselheiro do SESC, que ele vai uma vez por mês, e nesse uma vez por mês que ele já ganha 29 mil reais do dinheiro do mais pobre e vem falar que a iniciativa privada é gananciosa, que quer muito lucro, também tá de sacanagem com a minha cara, né? Então, é um sujeito completamente descolado da realidade, acha que os Correios têm a capacidade de fazer um aplicativo como o Uber, acha que os milhões de trabalhadores do Uber... Capacidade eu acho que tem, mas se funciona... Não tem nem a capacidade, e se fizesse ainda seria ruim. E vamos lá, eu lembro que na campanha de 2020, o candidato do PT, o Tato, ele tinha, para a Prefeitura de São Paulo, ele tinha o projeto de criar um aplicativo municipal que seria melhor para o trabalhador e não sei o que lá. O prefeito Ricardo Nunes criou. Chama-se Mobizap. Então, eu sei, Mobizap. Alguém usa aqui já... Não, Mobizap? Não. Porra, pensei que todo mundo... Então, não, mas se a Uber sair, alguém ocupa esse espaço, não é? Ou não. O mercado já está desenvolvido, alguém ocupa. Ou não. Ou volta a ter táxi de novo. Ou não, a gente teve a experiência da Espanha. A Espanha endureceu as regras. A Espanha endureceu as regras contra os aplicativos, ninguém substituiu, porque a regra é inexequível. Se bem que ninguém substituiu os patinetes, as patinetes que tinha aqui, né? Das bicicletas. Também, outra coisa. Então, assim, não é... vai ter não, você vai deixar milhões de pessoas desempregadas e um monte de família passando fome por causa de um capricho ideológico do ministro, né? Então, assim, é um cara que não tem a menor capacidade para ocupar o cargo que ocupa, que não tem a menor noção da magnitude do cargo que ocupa e que tá lá porque é um encostado do partido. Você andou trocando também uns dedos com o Dino e com o Haddad também ultimamente, né? Sim, sim. Acalorado ali. Sim, né? O Flávio Dino, primeiro, assim, o Flávio Dino, ele é um ministro cínico, né? Ele é um ministro mentiroso, que você coloca o dado na cara dele
E ele nega na sua cara que a realidade, na maior cara de pau e sem problema nenhum, e ainda debochando, como se você estivesse falando um grande absurdo. Né? Eu coloquei no último embate que eu tive com ele que teve corte na segurança pública no ministério dele. Né? Ele falou, não, os valores, primeiro que teve um aumento de 22% do ano passado para esse ano. Falei, meu amigo, o aumento do ano passado para esse ano é votado pela legislatura passada, tá? Não é votado pelo governo de vocês, não. Eu votei no mandato passado. O orçamento você vota no ano anterior. O orçamento desse ano a gente votou em 2022. O orçamento de 2024 a gente vai votar agora em dezembro. Quer dizer, não vamos votar porque o governo vai barrigar, a gente só vai votar o orçamento do ano que vem no ano que vem. Mas essa é outra história, bem longa, aliás. Então, não tem nada a ver com você. Você não era ministro quando a gente votou esse orçamento. Não foi você que pediu, não foi você que articulou. Foram os membros da Comissão de Segurança Pública que fizeram emendas ao orçamento e robusteceram o orçamento que você está comandando agora com pouquíssima competência. E aí ele falou desse aumento. E aí eu questionei. E o desse ano para o ano que vem? Que aí é o orçamento que você mandou, com a sua assinatura, com a assinatura do Lula. Que aí ele falou, não, todas as ações permanecem exatamente com o mesmo valor. Falei, pois é, isso é corte, ministro. As despesas crescem com a inflação. Se você não aumentou nem corrigiu pela inflação, você não manteve o mesmo valor. Só se ele trouxe alguma eficiência, não? Você cortou. Porque os gastos, como eu disse, a maior parte dos gastos são obrigatórios. Eles crescem vegetativamente. Mesmo que o governo não dê nenhuma canetada, os gastos aumentam, os salários aumentam, as pensões aumentam e por aí vai. O custo o que entra, mesmo como entra como gasto não obrigatório, na prática tem muito gasto não obrigatório que é obrigatório. Exemplo, conta de água e luz. Você pode ficar sem pagar? Não, mas entra no orçamento discricionário do Ministério. Se você não aumentou a verba discricionária do Ministério, você está fazendo um corte real. E aí ele, não, compara com o ano passado com esse ano. Não, ministro, você sabe, você é inteligente. Ele é um cara, ele não é bobo. Ele foi juiz federal, foi governador, é senador da República, foi deputado federal. É um cara que vem de uma aristocracia jurídica do seu estado, né? Então, ele tem lá o irmão que é procurador, ele tem todos os familiares dele são da área jurídica, ele já nasceu num berço de elite jurídica do estado do Maranhão. Então, ele é um sujeito que de criação tem estudo. Agora, ele usa isso para mentir. Ele usa isso pro mal, né? E, infelizmente, ele usa o preparo dele para, na cara dos deputados, falar, não teve corte, compara com o ano passado. Não, mas ano passado não foi o orçamento do seu ministério. Assim, é difícil. E as outras sabatinas com os outros ministros? Aí? Outras sabatinas com outros ministros. Teve... é muito difícil, viu? Porque quando o ministro é convocado, a gente não convoca dificilmente, assim, pelo menos das minhas participações, tá? Quando sou eu que convoco, eu não convoco por besteira. Eu convoco porque tem um problema real do ministério. E nunca nenhum ministro do Lula admitiu a existência do problema real do ministério quando eu convoquei. Foi o caso do ministro do Trabalho, foi o caso do Flávio Dino, o caso do ministro Silvio Almeida. Nunca você assume, né, o erro. Então, no ministro Silvio Almeida, olha, você disse no dia da operação em São Paulo, na Operação Escudo, que teve execução e que teve tortura. Muito bem, uma semana depois veio o laudo do IML falando que não teve nada, nem execução nem tortura, que foi enfrentamento com a polícia. E o cara tava lá com o fuzil voltado para baixo, inclusive numa vantagem no morro contra o policial. Não fala nada. Fala, não, mas é porque a violência policial tá muito alta. Não, mas você mentiu, ministro, objetivamente, porque você não pede desculpa pra Polícia Militar do Estado de São Paulo que você mentiu, dizendo que torturou e executou, e o laudo do IML não tinha nem saído, porque demoraria uma semana pra sair. Por que no mesmo dia você se pronunciou? Nunca vi político pedindo desculpa. Por que você não esperou?